Olá, seja bem-vindo a mais essa Casa de Paz. Nós estamos hoje encerrando esse ciclo de 3 semanas e hoje então nós estamos fechando com essa 4ª semana, onde vieram perguntas e respostas para você. E hoje nós temos essa pergunta que é muito importante para te fazer e vamos responder isso. Como viver no propósito de Deus hoje? Por quê? Porque, na verdade, como o homem caiu, saiu fora do plano de Deus e então ele abre-se uma porta espiritual, que é a porta do reino, onde você já entendeu que precisa entrar nessa porta, que é o próprio Jesus. Você vai ver que se você entendendo assim, Deus vai estabelecer algo muito poderoso para que você possa andar com Jesus todos os dias, dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus, na verdade, é que você ande com Ele todos os dias, é dia a dia. É importante você entender isso. Agora, para quê? Para que você possa refletir, através do amor de Deus, o seu caráter, amor, fé, perdão e esperança. É o que Deus tem como caminho para nós. E viver algo eterno não é apenas para coisas passageiras, é algo que verdadeiramente vai estar dentro do seu coração. A sua vida tem valor eterno quando você se alinha com o plano de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Então, Jesus, ele vai fazer algo muito importante quando ele vai inaugurar a porta do reino através da cruz. Você já entendeu que a restauração do homem é a cruz, onde Jesus vai ser crucificado. Então ele abre a porta do reino, ali em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, ele vai falar justamente sobre essa porta, arrependimento. E você vai se arrepender do quê? É justamente da independência, porque o homem lá no Jardim do Éden, você vai relembrar comigo, que ele entra na independência e entrega o governo e a autoridade na mão de Satanás. E aí, lá no Jardim do Éden, o homem faz isso. Porém, você vai ver algo muito interessante, é justamente quando Jesus vai ali no Jardim dos Getsêmani, é aquele momento poderoso onde ele vai vencer Satanás e a serpente, a própria serpente que estava lá, vem trazer a mesma tentação. E a tentativa é justamente fazer com que Jesus abandone o projeto de Deus, que era da restauração. Mas Jesus é fiel até o fim, e então ele toma de volta a chave da mão do diabo e abre e inaugura a porta do reino, onde eu e você podemos entrar agora e gozar de todos os benefícios. Jesus, então, quando ele inaugura a porta do reino, ele, pela queda do homem que estava em desobediência, ele agora restaura o homem para poder viver em obediência. Pela cruz, Jesus nos trouxe de volta a dependência e a obediência completa. É por isso que você vai ver ali em João 3,16, o próprio Jesus mostrando que ele veio para essa finalidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o texto fala isso lá, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus era o único filho que Deus tinha, então até aí, porque nós, os outros, éramos criatura. Como de verdade, se você não entra pela porta do reino, você não pode dizer que é filho de Deus. Você é criatura. Alguém que entra pela porta do reino se torna filho. Essa é a grande chave que eu quero justamente te dar hoje como resposta daquilo que talvez você está aguardando. Por quê? Presta bem atenção nisso aqui, que é muito importante te fazer entender. Aqui em João 3,16, Jesus então é o primogênito, o único filho que Deus tinha. Justamente primogênito significa único. Agora, nós vamos ler aqui na palavra, justamente em Romanos capítulo 8, verso 29, o que Jesus veio se tornar ser. Ele se torna agora o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, diz assim a palavra: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então Jesus agora, ele sai de ser unigênito e se torna o primogênito, ou seja, todos nós que entrarmos por Jesus, passamos agora a sermos filhos de Deus e gozarmos de todos os benefícios desse Pai maravilhoso que é Deus. Como entrar nessa forma que é Jesus? A salvação, ela não é automática, é preciso responder ao chamado. Jesus, então, ele nos chama a crer e confessar de todo o nosso coração. Em Romanos, capítulo 10, de 8 a 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muito importante você entender que o segredo para que você possa entrar na porta do reino e se tornar irmão de Jesus, filho de Deus, é justamente confissão, declaração. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você entra pela porta do reino. Então é muito simples, e a palavra do Senhor Jesus também vai dizer para mim e para você que nós precisamos reconhecer Jesus publicamente. Essa palavra de reconhecimento está lá em Mateus capítulo 10, verso 32, que é importante que a gente possa fazer conhecido diante de todos a nossa decisão por Jesus. Então, passos práticos para você entender isso, bem rápido. Arrependa-se, ou seja, mude a direção da sua vida. Quando você entra em arrependimento, é mudança. Quando você confessa publicamente e declara Jesus como Senhor, você está dizendo assim, olha, Ele agora é aquele que governa a minha vida. E você passa agora a viver em obediência, ou seja, você vai permitir que o Espírito Santo molde a sua vida. Então, a semente que você recebe, que é o próprio Senhor Jesus dentro de você, ela precisa ser gerada, precisa crescer. Jesus precisa ser formado em nós. Quando você entende assim, você vai logo perceber que o plano perfeito de Deus é a restauração da sua vida para que você viva eternamente já aqui com Ele. Porque aí, então, a morte já não te segura mais e você passa a ter o direito da vida eterna já em vida. Você não precisa esperar ir para o céu para ter a eternidade dentro de você, porque a eternidade é o próprio Senhor que mora em você, através do Espírito Santo, que o próprio Pai vai dizer assim, olha, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o próprio Jesus que estará com você para te guardar e para te dar a vida eterna. Então, queridos, nós estamos agora fechando esse momento e eu queria convidar você para conversar muito com o seu facilitador nesse momento, talvez fazer perguntas, quem sabe fazer a sua declaração de fé, talvez fazendo essa decisão muito importante na sua vida para que você possa ter o direito de viver o plano da redenção e a vida eterna com o Senhor. Que Deus abençoe você, que bom ter tido esse tempo maravilhoso com você nesses dias. Vamos continuar crescendo em Cristo e você pode dar continuidade no processo do seu crescimento através dessa Casa de Paz, conversando com o seu facilitador e fazendo várias perguntas a ele, inclusive de como você pode estar envolvido em uma célula e trazendo crescimento para a sua vida.